Olá, povo de Deus, eu estou com a Bíblia Sagrada aqui. Ela está aberta, no texto bíblico muito relevante, muito importante, que é o texto que a gente sempre cita aqui quando vamos falar de igreja, que é o texto de Mateus 16, 18, que é a conversa de Jesus com Pedro, que o próprio Jesus vai dizer para Pedro que Jesus é a pedra, e sobre esta pedra ele edificaria a igreja, e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então isso significa que a igreja é do Senhor e ela não perde, ela não será vencida, ela não será esquecida, Enquanto houver pessoas na terra, haverá sempre a igreja, porque Jesus é quem disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. E é por esse motivo que nós estamos aqui neste momento fazendo este vídeo. Ele será um pouco diferente dos vídeos convencionais que estamos falando, que estamos falando ultimamente, justamente porque nós vamos tratar hoje especificamente de um assunto muito bom, muito relevante, principalmente para dentro do campo das Assembleias de Deus, mas também para outras denominações, uma vez que entendemos que a maioria das denominações partiram, principalmente a partir do século XX até o presente momento, partiram das Assembleias de Deus. Principalmente as grandes comunidades que nós temos hoje, muitos dos pastores de comunidades, dos apóstolos, hoje em dia, são ou foram membros das Assembleias de Deus. Nós vamos observar, então, que a ideia o nome, inclusive, tornou-se patrimônio cultural. Então, isso significa que qualquer pessoa pode, de certa forma, se eu quiser abrir uma instituição, uma igreja, amanhã ou depois, e colocar a Assembleia de Deus, eu posso. Isso não é possível, por exemplo, para as igrejas Maranata, para a igreja presbiteriana, principalmente porque há ali uma certa patenteação acerca dos nomes. Mas nós vamos ficar especificamente voltados hoje, neste momento, para a ideia das Assembleias de Deus. E eu vou aqui fazer uso do meu trabalho de conclusão de curso, é uma monografia que nós fizemos no curso de licenciatura plena em História, ok? Então, no curso de licenciatura plena em História, nós fizemos esta monografia intitulada História do Movimento Pentecostal Brasileiro, marcas multirraciais na Assembleia de Deus. Quais marcas? Gênero, classe e etnia. E nós vamos tentar aqui em 45 minutos, eu estou deixando bem claro aqui que nós vamos nos prolongar um pouquinho mais, mas eu acredito que será de grande valia para a sua vida. Então, nesses primeiros 3 a 5 minutos, eu peço a sua atenção e a sua bondade de nos ajudar dando seu joinha, o like, nos ajudar também se inscrevendo, nos ajudar compartilhando, comentando e ativando o sininho das notificações, colocando em todas, para que todos os nossos conteúdos cheguem em primeira mão para você. Você está no canal certo, você está no canal Galardoar de Ensino, o ensino de presente para você. A nossa saga, tanto tempo na igreja, não sabia disso? Continuará posterior. E fica esse vídeo aqui como se fosse um bônus, para uma adicional para a série História da Igreja que nós também temos em nosso canal. Então vai lá embaixo, procura aí. Se você não achou todos os vídeos, vá acima do seu smartphone, do seu dispositivo celular, e você vai lá em cima, tem algumas barras, algumas barras de ferramentas, e que lá está escrito vídeos, e você vai clicar em vídeos, então vai vir todo o conteúdo que nós temos até os dias de hoje, em 2 meses que nós lançamos efetivamente o nosso canal Galardoar de Ensino. Em apenas 2 meses, o canal Galardoar de Ensino já tem quase 240 inscritos.
240 pessoas inscritas. Isso é porque você tem acreditado em nosso trabalho e acreditado no que Deus pode fazer, né, através da nossa vida. Muito obrigado a você, amigo, colega, companheiro, até mesmo aquelas pessoas que não são cristãs, né, não praticam a mesma fé, né, que nós praticamos, acreditou em nós e está inscrito nesse canal. Louva a Deus pela sua vida. Então esse é o momento em que você vai parar esses 30 segundos enquanto eu preparo o ambiente para nós termos uma aula abençoada em nome de Jesus, e você vai se inscrevendo, compartilhando, ativando o sininho das notificações, dando like, né? E comentando aqui embaixo nos outros vídeos. Você está convidado, tá? Deus em Cristo abençoe. Eu peço licença agora porque eu vou sumir aí no vídeo, né? E eu vou colocar para você, então, o material que nós vamos trabalhar, né? Ok? A gente vai aprendendo aí a manusear alguma coisinha e nós vamos a cada dia melhorando para você, tá ok? Então, nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre história do movimento pentecostal brasileiro, marcas multirraciais na Assembleia de Deus, gênero, classe e etnia, ok? E etnia. E o que é isso? O que é isso, Alan? Qual é a proposta, digamos assim, né? Qual é a proposta que você tem, uma vez que você trabalhou esse conceito? Qual seria a proposta, né? E a proposta é importante nós salientarmos isso, porque nós entendemos o seguinte, né? Você que chegou agora, nós entendemos o seguinte: a Assembleia de Deus, ela é atualmente a maior denominação evangélica do Brasil, né? Precisamos entender isso. A Assembleia de Deus é a maior denominação evangélica do Brasil e um dos fenômenos religiosos mais expressivos do século XX. Nós vamos chegar lá gradativamente, nós vamos falar. Esse crescimento demográfico, né? O que é um crescimento demográfico? É o crescimento de pessoas, né? Demográfico, grafia, é a ideia não só da escrita, mas está aqui relacionado com uma ideia da numerologia também, e demo é o homem, né? Democracia é o governo do homem, demografia, né? Seria então a ideia aqui do homem sendo representado por aquilo que está escrito, né? Que no caso aqui a gente está falando de números, estatísticas, IBGE. Então, até mesmo pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o movimento pentecostal é um movimento mundialmente conhecido e também mundialmente e academicamente trabalhado. Hoje é mundialmente academicamente trabalhado o movimento pentecostal. E as Assembleias de Deus torna-se, portanto, a maior ícone, a maior denominação icônica dentro dessa visão pentecostal. Nós vamos chegar lá mais na frente, né? E eu peço toda a sua atenção nesse momento, vai ser muito importante. E, portanto, esse crescimento demográfico é de vulto mundial, tem na própria história sua explicação. Veja bem, a missão da fé apostólica, como era conhecida nos Estados Unidos da América do Norte, foi desde o seu nascedouro, né, desde a sua introdução, desde o seu início, né, no século XX, nós vamos trabalhar isso aí também, foi formada, inclusive, pelas camadas sociais mais despossuídas, vítimas de um regime excludente, machista, elitista, de marginalização. Então nós vamos trabalhar esses conceitos aqui. Por que a Assembleia de Deus, ou o que seria o movimento pentecostal, né? O movimento pentecostal surgiu, portanto, no meio, né, de pessoas despossuídas, desprovidas de
bens materiais, eles não eram abastados, eles não eram ricos, eles não eram bem de vida, eram pessoas que abraçou o pentecostalismo, eram pessoas, de certa forma, segregados socialmente e que tinham uma perspectiva de vida muito pouca, né? E nós vamos trabalhar isso, principalmente quando a gente chegar na ideia do Brasil, propriamente dito, tá ok? Quando a gente chegar na ideia do Brasil, propriamente dito. Então, se nós olharmos já para a ideia dos... E aí eu trago você para esse assunto justamente para analisar o seguinte, para analisar que a gente está no século XX, tá? Mas nós vamos trabalhar a história do modo geral, mas vamos chegar no século XX. Então, olha só, os debates de gênero, de classe, de etnia, como vistos pertencentes a toda a história, a todo adro humano, né? A todo terreno humano, onde há homem, há de certa forma um racismo, uma segregação, né? Os debates, esses debates sempre existiram, né? Dentro do campo religioso, que no nosso caso é um campo evangélico, também nós vamos observar esses vestígios que a história nos legou. Então, o movimento pentecostal brasileiro, justamente, ele vai obter êxito, porque hoje nós somos 90% dos evangélicos, entenda bem, estatisticamente falando, nós somos hoje 45% de evangélicos no Brasil, 45% a 50%, 45% de evangélico, 42% a 45% de evangélico no Brasil. Dessa porcentagem, ou desse percentual, 90% são pentecostais, 90%, e apenas 10% são de origem reformada, né? Então, nós vamos observar, então, que no século XX, o movimento pentecostal brasileiro vai tomar esse êxito, essa envergadura, justamente por causa dos missionários batistas. Observa, os missionários batistas que chegaram em terras brasileiras em 1910 e que perceberam como era a logística, né? a maneira abrasileirado de ser, e contextualizou o que eles aprenderam em Chicago, né? Nos Estados Unidos da América, em Chicago. Então nós vamos observar justamente isso. Eu estou aqui dando esta pincelada, esta pequena introdução, né, para que você observe que nós temos bastante conteúdo, né, para poder tratar. Só para você ter uma ideia, eu fiz, né, era para ser um artigo vai de 1 a 20 páginas, um artigo vai de 1 a 20 páginas, né? E eu fiz 76 páginas, veja bem, 76 páginas do material, do material aí do TCC. E aí, obviamente, se não deixou de ser um artigo, e o meu TCC tornou-se, portanto, uma monografia. Então, nós vamos tratar, por exemplo, o que nós vamos tratar aqui? Nós vamos tratar dos movimentos embrionários do pentecostalismo, tá? Quais são os movimentos embrionários, ou seja, de nascimento, do nascedouro? Da onde veio, como surgiu o pentecostalismo, né? Então nós vamos trabalhar, por exemplo, os movimentos montanistas, os movimentos pietistas, né? Os movimentos puritanos, o movimento metodista. E aí nós vamos chegar, então, depois do metodismo, nós vamos chegar no movimento pentecostal, né? Nós vamos falar aqui, por exemplo, sobre o pentecostalismo norte-americano, tá? Que também tomou uma vertente de luta, né? De luta de gênero, de classe, de etnia. Primeiro veio dos norte-americanos. Nós vamos falar de Charles Fox Parham,
né? E a própria teologia pentecostal que veio a partir dele. Nós vamos falar de William J. Seymour e a Rua Azusa. E nós vamos falar posteriormente dos próprios suecos que trouxeram o movimento pentecostal para o Brasil. Nós vamos falar, portanto, como horizonte teórico, né, deste meu trabalho, nós vamos falar também do pentecostalismo brasileiro e abrasileirado. Qual é essa ideia do abrasileiramento que eu estou tentando propor aqui? É porque os suecos vão analisar o processo, a conjuntura histórica que estava por detrás do início do século XX, tá? No início do século XX, qual era a proposta política dentro do arcabouço brasileiro, como é que funcionava a ideia da cultura, da religião, como é que funcionava aqui no Brasil, e eles vão ter uma leitura muito impressionante e vão observar que aqui no Brasil existiam, por exemplo, muitos descendentes de escravos e, às vezes, até mesmo escravos, já idosos, escravos, que foram escravos no regime excludente, regime, então, escravocrata, que existia ainda no fim do século XIX para o início do XX. Então, eles vão reler, eles vão mudar a postura e o posicionamento, apresentando uma nova perspectiva, que é o evangelicalismo pentecostal, e essa nova perspectiva fazia sentido para aquelas pessoas, está dando para entender? Fazia sentido para aquelas pessoas. Então nós vamos ver que o pentecostalismo brasileiro tornou-se abrasileirado justamente por causa dessa releitura de Daniel Berg e Gunnar Wingren, tá ok? Então nós vamos ver, por exemplo, também as fases do pentecostalismo. Quais são as fases do pentecostalismo no Brasil? Nós vamos ver que segundo Ricardo Mariano, doutor em teologia, né, ele vai trazer pelo menos 3 fases do pentecostalismo brasileiro, né? Pentecostalismo clássico, pentecostalismo clássico é a primeira, deuteropentecostalismo é a segunda e o neopentecostalismo é a terceira. Nós vamos ver, por exemplo, também a ideia do movimento pentecostal brasileiro como uma resposta à segregação racial. Nós vamos tratar um pouco aí sobre essa ideia da segregação racial, né? E dialogar com alguns escritores muito mais, obviamente, conceituados do que nós, né? Nós não falamos nada de nós mesmos, não temos autonomia para isso, né? Eu não quero aqui achar que eu sou alguma coisa, ou que eu já sou um historiador. Não, eu sou um estudante de história e que estou licenciado em História apenas. Eu não me considero um historiador propriamente dito, como tantos expoentes que nós já conhecemos aí. Mas eu estou caminhando para um dia, quem sabe, chegar a essa estatura, ok? Então nós vamos observar, por exemplo, o movimento pentecostal brasileiro como resposta à segregação, o movimento pentecostal brasileiro como resposta à desigualdade de gênero e a ideia da mulher, né? Da mulher no poder, a mulher. Nós vamos falar um pouquinho sobre a mulher na liderança da igreja, nos pontos mais altos, né, das patentes eclesiásticas, digamos assim, e em que sentido, em que contexto diz, né, na Bíblia Sagrada que a mulher é vaso mais frágil, né, e em que contexto aqui então está escrito isto na palavra de Deus. Nós vamos observar, por exemplo, estas questões. E caminhando para o final, nós vamos trabalhar as rupturas, né, e as continuidades históricos sociais e étnico-raciais na Assembleia de Deus e no Brasil de ontem e de hoje. Portanto, para finalizar, nós vamos trabalhar que as ciências humanas e sociais ajudam para essa ideia de luta de pertencimento libertadora e consciente, ok? Então nós vamos rapidamente, né, tentar aí, por isso que eu falei que a gente tem uns 40, 45 minutos para poder tratar sobre este assunto, ok?
sobre este assunto. Então, nós vamos então explicar o título. O título está aí: História do Movimento Pentecostal Brasileiro, marcas multirraciais da Assembleia de Deus, gênero, classe e etnia. Eu queria trabalhar com vocês aí então um pouquinho sobre gênero, classe e etnia. Por gênero, então eu vou me restringir a falar apenas sobre a ideia do cisma, homem, mulher, masculino, feminino, essas questões que estão bem atuais. Você vê que lá no tempo, no meu recorte temporal, né? No meu recorte temporal, que vai de 1911 a 2019, ou seja, já se passaram 2 anos, nós estaremos chegando aí em 2022, já vão se passar 3 anos, e mesmo assim este assunto sobre ideia de homem, mulher, masculino, feminino, gênero, né, está muito atual e muito efervescido no Brasil. Então isso é atualidade, tá? Isso é história atual e que nós precisamos realmente tocar um pouco nesse assunto. Por classe, nós vamos entender a ideia de pobreza, riqueza, injustiça e desigualdade social no Brasil e na Assembleia de Deus, tá ok? E por etnia, eu quero dizer da luta entre negros e brancos, principalmente segregação, marginalização e etnocentrismo. São assuntos e temas dentro do campo estritamente histórico, ok? Então nós vamos então analisar aí essas coisas, tá ok, gente? Então, olha só que interessante. Nós vamos trabalhar essa questão do crescimento demográfico, né? Houve uma expansão fora do comum, uma expansão fora do comum. Sabe quantos assembleanos nós temos, né? Espalhados, apenas assembleanos, espalhados no mundo? Mais quase 70 milhões de assembleanos. Eu estou falando das Assembleias de Deus. Assembleanos espalhados no mundo, nós temos quase 70 milhões de assembleanos. Dentro desse número, pouco mais de um quarto desse número, pouco mais de um quarto, são 22,5 milhões de brasileiros são assembleanos. 22,5 milhões, e isso crescendo, né? Eu só estou lidando aí, logo nessa introdução, estatística, tá ok? Visão de estatística, tá ok? Então depois você pode pesquisar aí, se você assim desejar, você pode pesquisar tranquilamente aí na sua casa, tá ok? Então houve um crescimento muito grande e a gente está falando de um movimento pentecostal propriamente dito. O movimento pentecostal, como marco histórico, vamos botar assim, nós não temos aí 150 anos, né? Foi o marco histórico é em 1906, em 2006 você tem 100 anos e nós estamos em 2021, deu para entender? Então nós não temos nem 130 anos de história e já somos quase 30 milhões só de assembleanos, fora outras denominações que nós vamos ver posteriormente aqui, algumas delas, ok? Então eu trabalho essa questão já de início para que você veja que o crescimento demográfico das Assembleias de Deus, que é uma instituição evangélica pentecostal de maior vulto no Brasil, tá ok? Maior vulto no Brasil. Se nós analisarmos, né, por uma questão lógica, existe uma é como se fosse uma virada de chave. Eu estou tentando traçar então essa visão do porquê esse crescimento, né? Eu disse a você que houve um crescimento e que nós somos quase 30 milhões de assembleanos no Brasil hoje. Mas isso existe um processo. Qual é esse processo? Qual é a análise que nós percebemos? Lendo, né, a história
que Max Weber, né, o sociólogo alemão Max Weber, escreve na sua obra, né, uma das obras mais extraordinárias, né, editado pela Companhia das Letras, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, nós vamos observar que, enquanto Max Weber está tratando, né, do capitalismo no século XVI, em que contexto ele está? Ele está olhando para uma visão do capitalismo norte-americano, né, mas também do seu próprio país, a Alemanha. Né? Ele olha para a Alemanha e ele observa o seguinte: ele está vivendo. Entenda que Max Weber ele vive no século XIX e início do XX, né? Mas ele tem o seu trabalho no globo ocular. O seu globo ocular está voltado para a Alemanha e para os Estados Unidos da América do Norte no século XVI, tá? A Alemanha numa pegada de reforma, e ele observa o seguinte, né? Dentro do seu livro ele vai dizer que o espírito do capitalismo já existia há muito tempo, né? Há muito tempo. A ideia, né, é a seguinte: há uma explicação, né? É uma explicação muito, muito importante de que o que persistiu foi o espírito escravocrata do século XVI, que será como se verá então ao longo do nosso trabalho. O espírito do capitalismo também torna-se o espírito escravocrata. Por quê? Porque Max Weber olha para tanto os luteranos, né? Tanto quanto os luteranos, quanto como a ideia de, como eu posso dizer, de uma vertente teológica que ainda persistia, né? Que ainda persistia por fazer o outro escravo, né? Ou seja, o lado de Lutero pregava que quanto mais você... Ao lado de Lutero, pregava-se que o trabalho era para Deus. Entenda isso, o trabalho era para Deus. Enquanto o lado de Calvino pregava que o trabalho era para Deus, só que nós podemos também trabalhar secularmente. Então começou-se a ser difundido a ideia de que o trabalho dignificava o homem, só que esse trabalho que dignificava o homem era um trabalho que precisava, o homem trabalhava justamente para pagar as penitências. Tá dando para entender? O homem trabalhava justamente para pagar as penitências, para pagar o que seria... A palavra é essa, as penitências mesmo, né? As indulgências, as penitências, e não conseguia, né, mais observar então outras possibilidades. O que aconteceu? Acontece que esse espírito, né, da ideia de trabalhar o tempo inteiro fez com que efervescesse o capitalismo. Então, para Max Weber, a religião, que no caso era a católica, né, a partir dali, e depois o protestantismo, foi um dos veículos para que o capitalismo tivesse êxitos e estivesse aí até os dias de hoje. Analisando então isso, aí eu faço um paralelo. Por quê? Porque esse espírito, né, veja que está entre aspas,
esse espírito do capitalismo é uma ideia que é proliferada. Quanto mais eu bato no mesmo tópico, né, mais aquilo vai se tornando massificante, né? Isto é, a massa vai tomando uma adesão maior, ao ponto de o campo das ideias, ou seja, eu tenho uma ideia e o campo das ideias está no campo do individual. O campo das mentalidades, né, está então no campo do coletivo, tá? Do campo do coletivo. Então, esse espírito, digamos assim, de Max Weber, seria o campo do coletivo, uma vez que alguém propôs a visão de que o trabalho dignificava o homem e que se o homem não trabalhasse somente dentro do monastério, para dentro da igreja, ele não teria nenhuma outra possibilidade de renda, então a igreja viveria do quê? Deu para entender? A partir daí, então, nós vamos observar que essa ideia do capital, né, diferente do que seria o mercantilismo, ok? A ideia de mercado. O capital é acúmulo de riqueza, acúmulo de bens, acúmulo de moeda. O mercantilismo é mercado, é giro, né? É troca, tá ok? É troca. Tanto é que nós temos, por exemplo, não só a moeda, século XVI, século XV, a história antiga, né? Desde a história antiga, mas também na Idade Média também aconteceu isso, que você trocava, por exemplo, alimentos, né? Olha, eu tenho um alimento tal, você troca pelo outro alimento e assim sucessivamente, porque era uma indústria em grande crescimento e a expansão era a agricultura, né? Então você tem justamente isso. Você trocava, isso é mercado, é mercantilismo. Ao contrário do capital ou do capitalismo, em que eu preciso ter, né, e acumular riqueza e acumular bens. Daí vai vir outras coisas, né, que hoje nós temos, né, como a ideia de bens materiais, né, individual, acúmulo de riquezas no campo do individual, enfim, então são essas coisas. E aí esse espírito, então, é o campo das mentalidades. Ou seja, esse espírito do capitalismo que levou, segundo Max Weber, ao protestantismo tornar-se uma ética no protestantismo, assim também o Brasil ele tinha e ainda tem um espírito escravocrata, ou seja, o campo das ideias de que Portugal trouxe para o Brasil nas terras achadas, né? As terras que tiveram vários nomes, dentre os quais Estados Unidos do Brasil, né? Essas terras que foi achada por Álvares Cabral, né? E a terra da América por Cristóvão Colombo, as terras achadas foram então sendo tirando do campo das ideias para o campo das mentalidades de que era necessário um povo subjugar outro povo e que na maioria das vezes esse povo que era subjugado eram da cor negra. Eles eram pretos, né? Ou crioulos, ou negros, propriamente dito. Há uma diferenciação, né? Nós vamos chegar mais à frente, nós vamos falar. Eu quero dizer que se ficar muito longo o vídeo, eu vou parar e vou fazer um segundo vídeo, tá ok? E aí depois a gente coloca o nome aí para que vocês acompanhem bem aí com a gente. Então é essa a ideia que eu trago mais ou menos no trabalho, tá? E eu estou trazendo para você aqui.
né? Ou seja, traçar um paralelo entre esse espírito do capitalismo, assim como Max Weber entendeu que o capital veio a partir da ética protestante, né? Ou seja, do protestantismo do século XVI, assim também o espírito escravocrata ficou persistente no Brasil, mesmo depois da abolição da escravatura em 1888. Veja bem. Então, assim também como todo processo histórico, ele demanda um pouco de tempo. No Brasil, ele demandava mais tempo do que o normal. Você acha que você deixa, né, ou a maioria dos brasileiros deixam tudo para a última hora? Por quê? Porque isso foi uma herança, um espírito, né? O espírito aqui está no sentido de ânimo, tá, gente? O espírito aqui está nesse sentido, é um espírito com letra minúscula, é o espírito de motivação, tá ok? Ou seja, a motivação do capitalismo, tá? É a motivação do escravocrata, do escravagismo e assim sucessivamente. Tá? Não tem a ver necessariamente com o campo espiritual que geralmente nós trabalhamos. Eu estou tratando com vocês algo que está relacionado mais ao campo histórico, propriamente dito, dentro do academicismo, ok? Então, esse espírito escravocrata permaneceu no Brasil mesmo depois da abolição da escravatura em 1888, ok? E uma vez que ele permanece, automaticamente ele vai tornar-se, dentro de um campo antropológico, né? Esse espírito tornar-se-ia, então, um paradigma cultural. Ou seja, o que significa o paradigma? Paradigma significa um padrão pré-estabelecido, um padrão, uma norma, ou seja, acaba sendo, então, uma norma pelo qual as pessoas seguem, entendeu? Então, o que é a cultura? Cultura é aquilo que o povo, né, elabora, né? Aquilo que o povo cria, aquilo que o povo já vive. Então, olha só, você cria um paradigma cultural, é a mesma coisa que criar uma outra forma de cultura. Então, qual é a cultura do Brasil? Segundo essa leitura que nós estamos fazendo de Max Weber, a cultura do Brasil é uma cultura altamente escravocrata. Mesmo que nas entrelinhas e dentro da nossa Carta Magna não precise mais ou não exista mais o escravagismo, ainda persiste a visão capitalista de subjugar o próximo para enriquecer e guardar capital. Deu para entender? Enriquece, por isso que a gente tem muito a ideia de o rico continua mais rico e o pobre cada vez mais pobre. E isso é uma verdade, porque a ideia do espírito escravagista ainda permanece. A ideia de que alguém que já tem uma certa condição financeira muito boa vai sempre subjugar o outro, mesmo que indiretamente, mesmo que a ideia dele não seja primariamente escravizar. Nas entrelinhas do Brasil, ainda essa visão de escravização, tá ok? Então é isso, é por essa linha, é por esse viés, é por essa ideia que nós trabalhamos no nosso TCC, ok? Nosso TCC. Então é esse espírito que, segundo o Weber, foi falado, foi salientado, esse espírito, então, tornaria a visão um pouco mais de mentalidade, paradigma cultural.
Então, e aí, para finalizar essa primeira parte do vídeo, nós vamos então entender que o contexto e a efervescência da República do Brasil, aquilo que eu falei na introdução, o contexto e a efervescência da República do Brasil, no Brasil, e em que condições sociais os missionários suecos, chegaram em terras brasileiras em 1911, passando-se 23 anos desde a abolição. Ou seja, 23 anos se passaram desde que Daniel Berg e Gunnar Wingre chegaram aqui no Brasil, né? Eles chegam em 1910 para 1911. 23 anos se passaram até que desde a abolição da escravatura. Mas eles encontraram nas terras brasileiras, principalmente na região norte e nordeste e depois na região sudeste, que representam, né? Representaria aí o Pará na região norte, Salvador, Bahia na região nordeste e Rio de Janeiro na região sudeste, respectivamente, para que eram lugares importantes que você encontrava muito negros, ou seja, descendentes de africanos, que foram ou alforriados ou seus filhos estavam ali, então, já livres, digamos assim. Mas ainda existia muita gente e Daniel Berg, Gunnar Wingre encontra um Brasil 90% analfabeto, né? Ele encontra um Brasil 90% analfabeto e ele encontra um Brasil com muita maior população, eram negros africanos, negros africanos. Foge-me agora o nome do escritor, do historiador, que disse que o Rio de Janeiro, se não me falha a memória, esse escritor também cita um relato de um viajante, que o Rio de Janeiro parecia um pedaço da África, de tanta gente negra que existia no Rio de Janeiro. Você vê que os navios negreiros, né? Os navios que vinham trazendo os africanos, eles encostavam, né? Ou no Rio de Janeiro ou em Salvador, tá? Ou no Rio de Janeiro ou em Salvador, no porto desses dois pontos no Brasil. Então, eu quero dizer que nós vamos dar uma parada aqui nesse vídeo. Eu acredito que você esteja aí acompanhando com a gente, ok? Não fique triste comigo por causa da minha voz estar um pouco falha, por causa do cansaço mesmo, né? Mas eu acredito que você esteja acompanhando bem aí e esteja gostando, tá bom? Então nós vamos dar essa pausa, nós vamos voltar no próximo vídeo para poder mostrar para você a continuação desse material extraordinário que nós temos aí, ok? Deus abençoe sua vida, obrigado pela audiência, né, que você tem me dado aí, pelo like, pela ajuda, né, por compartilhar esse vídeo e outros vídeos que nós temos. Muito obrigado mesmo. Continue fazendo isso, vai estar nos ajudando a chegar e abrir mais horizontes para nós em nome de Jesus. Deus abençoe. Canal Galardoar de Ensino, o ensino de presente para você.